Abra, por favor, a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler um texto que eu acredito você conheça bem, mas o Senhor tem sempre algo para nos trazer a nível de revelação. Lucas, capítulo 17, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. As nossas mensagens em áudio vão sempre para o canal da nossa igreja, Gama e Prisma, no YouTube, ou os cultos de domingo pela manhã são transmitidos pelo Facebook, se você desejar compartilhar, tá bom? Lucas capítulo 17, versículo 11, acompanhe comigo a leitura. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Oremos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, a tua palavra. Nós te pedimos, ministra sobre nós, sabedoria dos altos céus, que haja discernimento em cada um, Senhor, daquele que há de prestar atenção à tua palavra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus nós oramos, que todos digam amém. Bom, o texto é bem autoexplicativo, Cada um que lê entende que aqui está sendo realizado um milagre de cura, algo sobrenatural, e a gente ama ouvir esse tipo de ação de Deus na nossa vida. Mas sempre bate um pedacinho de curiosidade se prestarmos atenção nas histórias bíblicas, e elas devem nos fazer pensar e perguntar o que está acontecendo nesse período, não é? Por que 10 foram curados de uma vez? Que doença é essa? Você deve fazer muitas perguntas. Mas hoje eu quero me deter à pergunta: por que aquele homem voltou? Se ambos os 10 já estavam curados, há algo diferenciado na vida deste homem. Sim, mas para a gente entender melhor essa história, a gente precisa voltar um pouquinho ao passado, à história, para a gente entender o que está acontecendo. Jesus está fazendo uma longa jornada da Galiléia, o ambiente que ele evangelizava, revelava as coisas do Pai, indo em direção a Jerusalém, Ele está percorrendo assim a sua última jornada até a missão ser concluída, que é a missão da cruz. Ele sabe que precisa voltar para Jerusalém. Jerusalém vai ser o palco, para o teatro dos romanos com os judeus, mas ao mesmo tempo o lugar em que Deus concluirá o plano de salvação através do seu Filho. Então, esta é a última jornada de Jesus, Ali ele está percorrendo esse caminho, realizando várias missões antes dele finalizar no ato da cruz. E esse é o caminho de Jesus. Chegar até a cruz é o caminho de Jesus. Então, durante essa jornada, Jesus é interrompido muitas vezes, não são poucas. A gente lê isso nos outros evangelhos, Mateus, Marcos, aqui mesmo em Lucas ou em João. Mas numa dessas interrupções, e é aqui o milagre que nós lemos, Jesus realiza um milagre coletivo. Ele mostra-nos assim vários milagres acontecendo numa individualidade. Ele cura cegos, ele levanta mortos, ele tem esse poder, mas a gente sempre vai ler nos evangelhos um milagre individual, uma relação diferenciada com cada um daquele que se aproxima dele para pedir algo. Desta vez não.
Dessa vez, numa tacada só, Jesus cura 10 leprosos. E a gente precisa dar valor a isso que o texto está nos explicando. Porque para Deus, na verdade, tanto faz ele curar um ou milhares. O desejo de Deus é que ninguém adoecesse. A história bíblica vai nos mostrando que se o homem pudesse usar bem o que nós chamamos hoje de livre-arbítrio, se ele soubesse dizer não, como a história de Gênesis conta, ao pecado que foi apresentado a ele, se ele pudesse, aquele primeiro homem que chamamos de Adão, dizer não participaremos desse convite de desobedecer a Deus, o mundo seria outro. Mas, logicamente, entendemos que a partir do pecado, nós vamos morrendo com muita facilidade. De muitas formas, as doenças, a desistência das pessoas, a violência, enfim, nós temos uma série de situações naturais, catastróficas, que tiram a vida das pessoas, e isso não é da vontade de Deus. Nós não podemos pensar de modo algum que Deus se agrada com o que está acontecendo. Pelo contrário, o plano de salvação é justamente nos permitir que alcancemos um reino eterno, um lugar que, segundo Apocalipse, já está construído, preparado, aquele lugar que Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês. Nesse lugar a gente não pensa na doença, na morte jamais, tudo isso vai ser vencido. Por enquanto, ainda não. Por enquanto, nós precisamos entender que há uma relação que nós devemos ter com o nosso Deus para superar as nossas dores, dificuldades, lutas pessoais, relacionamentos interpessoais, curar-nos de dentro para fora, de fora para dentro. Recorremos a Deus para os milagres, para as curas físicas. Estamos no mês, no mês de janeiro, orando por curas físicas. Então, a gente sabe que nem todos alcançam. Ora, Jesus não curou todos os leprosos da sua época. Há momentos em que nós vamos ver ele curando 1 ou curando 10. O que nós precisamos entender é que precisa haver uma relação do homem, ainda que criatura de Deus, mesmo assim, que pode se aproximar numa condição de filho de Deus e tentar alcançar a graça do perdão, da salvação e também do milagre que nós tanto precisamos. A igreja é um desses lugares que nós nos encontramos com Deus e designamos como casa de Deus para a gente se dirigir ao Pai e pedir as coisas. Devemos nos colocar como filhos e dizer: Pai, eu estou precisando de uma porta de emprego, eu estou precisando de uma cura, eu tenho um parente, um amigo que está no vício, precisa de libertação. Antes que a gente pense na salvação em si, nós precisamos e necessitamos de coisas materiais enquanto temos vida. E esse é o lugar que nós devemos bater, pedir, como Jesus nos ensinou. Bata e a porta se abrirá. Você crê nisso? Você pode dizer glória a Deus por isso? Então veja que nesse momento entendemos que o Senhor está operando um milagre maravilhoso, extraordinário, algo que não só naquele tempo, mas como nos dias atuais, é contado com muito cuidado, porque nós estamos falando de evidências específicas do agir de Deus. É quando Deus se insere, quando Deus age em meio aos homens pela sua misericórdia, queridos. Isso é maravilhoso. Não podemos atribuir, e eu gosto muito do tema milagres, porque muitas vezes nós vinculamos de uma forma errônea a participação humana. Ora, eu me sacrifico, eu farei o meu melhor e Deus me responderá. Sim, nós cremos num Deus que responde, mas nós percebemos que o que mais vale é a misericórdia, a graça de Deus, porque Ele não opera esse milagre a todos os leprosos. Quantos cegos Jesus curou? Não foram todos. Quantos mortos Ele ressuscitou, fez reviver? Não foram todos. Há uma relação do homem com Deus e de Deus para com o homem que nós precisamos valorizar, queridos. Estar na casa de Deus abre, olha aí, uma oportunidade de nos aproximarmos diante dEle, apresentar as nossas petições. Isso aqui é maravilhoso. O que Jesus está fazendo aqui, passando por essa aldeia ali na divisa da Galileia com Jerusalém, que traz um alvoroço de tal maneira que todos comentam.
Os evangelhos nada mais são do que o registro da história, da passagem de Jesus, que vai nos mostrando coisas grandiosas que ele fez, o modo que ele se relacionou enquanto homem, Deus encarnado, como ele coloca para nós uma relação tão pessoal que nós devemos ter com Deus, apesar ou ainda que não estamos com Jesus mais no corpo a corpo, mas nós temos o seu Espírito, nós temos condições de ter uma relação positiva com Deus. Vou de novo ler o versículo 11, que diz: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Aqui estamos falando de uma aldeia que não foi o propósito estar ali, mas era um lugar de passagem. Sabe aquela questão da oportunidade? Na virada do ano a gente trouxe uma reflexão sobre a questão da oportunidade que nós não devemos perder. Oportunidade é o momento, é o tempo que nós avaliamos que pode ser positivo o resultado e aí abraçamos esse momento. Oportunidade nada mais é do que aproveitar o momento, não deixar que esse momento passe. E deixa eu dizer algo importante: se Samaria não é o objetivo final de Jesus, se Jesus não quer ir a Samaria curar as pessoas, está apenas de passagem, qual conclusão nós podemos chegar? Que é impossível Jesus passar e nada acontecer. Diga glória a Deus por isso, queridos. É impossível você estar na casa do Pai, sentir a presença de Deus, convocar Jesus, dizer: Jesus, fica à vontade, cantar louvores e nada acontecer. Pode ser que você não veja o acontecimento, pode ser que você não alcance o que você deseja do jeito que você quer, mas é impossível um ser humano chegar à presença de Deus e nada acontecer. Algo está acontecendo com nós nessa noite, a comunhão dos 2 ou 3 num único propósito, convidando Jesus para receber a adoração, faz com que coisas maravilhosas aconteçam. Nós podemos crer nos milagres de Deus nessa noite. Diga glória a Deus, queridos. Não desista desse modo de pensar que nos faz estar aqui. Esta firmeza de fé que nos dá a base para a gente entender que, se Deus quiser, se Ele desejar, coisas grandiosas acontecem imediatamente. Nós podemos estar aqui falando e o Senhor operando curas aí no seu corpo físico. O Senhor pode estar operando através de você que orou, intercedeu por um amigo, um familiar, e curando pessoas à distância, porque nosso Deus tem esse poder. O que nós não podemos fazer é ler esse texto e achar que é apenas um registro do passado. Não, queridos, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja o Senhor. Todas as vezes que Jesus se aproxima de alguém, ou esse alguém se aproxima de Jesus, algo tem que acontecer. Se não é, repito, necessariamente o que nós queremos, é o que Ele quer. E o que Ele quer nos amadurece. A resposta positiva nos dá esse ânimo de continuar e dar glória a Deus. A resposta negativa nos amadurece, nos faz pensar um pouquinho mais, nos deixa reflexivos com relação à nossa vida. O que nós entendemos que somos movidos por fé, pela fé, e essa fé está relacionada à pessoa de Cristo. Temos Cristo como o elemento principal da nossa fé, não podemos nos esquecer disso. Essa fé está relacionada à possibilidade de alcançarmos Cristo nesta noite e Ele operar um grande milagre. Você crê nisso? Você crê nisso? O que você pensa que Ele pode fazer? Então continue pensando. Não há a possibilidade de nada acontecer. A gente começa a entender isso quando a gente percebe as respostas de Deus. Deus não tem talvez, quem sabe, sei lá. Deus tem sim, não ou espera. Só tem 3 palavras de Deus para nos responder nos nossos questionamentos. Sim, é quando o imediato agir de Deus. Não vou fazer, porque Deus sabe o que é melhor. Ou espera. Caminhe um pouco mais, alimente-se da fé, busque elementos para que as coisas grandiosas aconteçam. Veja que esta fé, que repito, não está vinculada ao que o homem necessariamente quer ou pensa precisar. Quando a gente estuda, por exemplo, o texto
de João, quando Lázaro está morto, aquela passagem é lindíssima. A gente percebe que as irmãs não davam mais crédito, não é, à possibilidade de Lázaro reviver. Os judeus que ali estavam, também não. O próprio Lázaro não podia fazer nada porque já estava morto há alguns dias. Houve ali uma intervenção divina, um agir de Deus pela misericórdia e o desejo de Deus em operar. Quando Jesus se apresenta e a gente começa a entender a questão do milagre, quando Jesus participa desde o convite, quando Lázaro ainda está vivo, está adoentado, mas que ele vem caminhando, ele é interpelado, as pessoas paralisam ali a ação de Cristo na caminhada para realizar outros milagres. Quando ele chega, Lázaro já está morto, alguns dias caminhando. Aí as irmãs, mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus lança uma palavra escatológica dizendo, mas todos vamos ressuscitar. Depois ele diz, ele não está morto, apenas dorme. Muitos interpretam de muitas formas. O que nós podemos entender é que o milagre aconteceu. E quando ele realiza esse milagre, ele dá glória a Deus, ele não usurpa, apesar de ser Deus, ainda está no corpo que Deus deu a ele, humano, ele não usurpa isso e diz, Pai, tu me ouves em todas as coisas. O que ele faz? Ele busca a Deus, ele faz a sua oração, dá ordem aos homens que removam a pedra, e ele chama especificamente Lázaro. Alguns teólogos vão dizer, se ele dissesse algo genérico ou geral, se ele dissesse algo do tipo, mortos levantem-se, todos levantariam. Mas ele desejou trazer o amigo Lázaro, a relação de amizade de Lázaro, é fundamental para a gente entender esse milagre. Quando a gente busca milagres, nós precisamos lembrar que havia uma relação de proximidade, de tal maneira que Jesus chora, que Jesus ora e Jesus pede ao Pai que realize o milagre. Veja que a intercessão, nesse episódio de Lázaro, há uma intercessão de Cristo diante do Pai. Imagina agora o Senhor Jesus, na visão do Pai, Filho e Espírito Santo, nós oramos, o Espírito Santo leva a nossa oração, Jesus à destra do Pai, está lá ouvindo, intercedendo por nós, mediador entre Deus e os homens. Qual é a relação que nós mantemos com Ele? No episódio dos 10 leprosos, não diz o texto que há nenhuma amizade entre eles, pelo contrário. A gente conhece, os samaritanos não se dão com os judeus. Jesus é judeu. O samaritano é um judeu mestiço. A história vai dizer que eles estão misturados na raça. Não é bem recebido entre os que se sentem puritanos no judaísmo. Então, não há uma relação de amizade, mas há uma aproximação. Há alguém necessitado, há o agir de Deus, há a oportunidade de Jesus passar. Olha o momento da oportunidade, queridos. Estar na casa de Deus é a oportunidade que nós temos de ver o agir de Deus na nossa vida. Louvado seja o Senhor. É a oportunidade que não podemos desperdiçar através da meditação na palavra, da fé exercida, dizendo, ai Senhor, eu preciso deste ou daquele milagre. Isso tudo está acontecendo hoje. Então, verdadeiramente, algo vai acontecer, e essa fé, então, é colocada em prática, que é a fé desses homens. A gente imagina, se lê comigo aí no versículo 12, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Bom, a lepra a gente não precisa explicar muito, não é o que a gente chama de hanseníase hoje. A gente está falando de um momento em que não há tantas evidências da medicina, não há assim uma cura através dos remédios. Estamos falando de uma doença que mata, mas uma doença que deixa o ser humano alienado. Até hoje as doenças alienam a gente, O Covid alienou as pessoas umas das outras. Qualquer doença infecto-contagiosa, então, quando a notícia se espalha, as pessoas não querem contato conosco. Nós mesmos, logicamente, nos colocamos separados, mas estamos falando de uma época em que essa lepra era uma doença terrível, porque visivelmente falando, as pessoas tinham ódio, não é nem nojo, a gente poderia usar a palavra nojo, é ódio, porque se não há cura, próximo deste leproso, eu me tornarei leproso, e eu passo a lepra para as pessoas que eu tenho contato. Então,
a gente começa a entender alguém odiando um doente. Pensa nisso de uma forma assim, muito simples, só para a gente entender. A gente vê nos filmes aí, não é? Os leprosos se apresentando geralmente com a pele escamando. Nós tínhamos a lepra esbranquiçado pálido, nós tínhamos naquela época o esbranquiçado mais claro e a lepra negra. As peles, né, do oriental, mais ou menos da minha cor, talvez um pouco mais escuro, mas que adquiria uma lepra que escurecia demasiadamente a pele. Quando não clareava, escurecia. E como não tinham respostas para isso, por que esse teve uma lepra esbranquiçado pálido, por que esse aqui é negro, por que a pele está descamando e ao invés de mostrar a clareza da cor, mostra, porque estamos falando de pessoas pardas, pela natureza delas, ou negras, nessa relação de estrangeiros, mas que no momento em que adquiriam essa lepra, as cores alteravam-se. Era uma doença terrível, irmãos. Uma doença que os estudiosos vão dizer, deixava no ser humano um cheiro fétido. Eu já dei alguns testemunhos e disse que quando eu era garoto, eu tive o sarampão, na época chamava sarampão. Eu tomei 32 injeções de bezetacil. Já contei isso aqui algumas vezes. Era dia sim, dia não. Era o modo que a medicina tratava. Não sei se hoje ainda é assim. Mas pensa, 12 anos de idade. Eu me lembro, minha mãe ia colocar no ônibus, a gente ia para o Hospital Carlos Chagas, Marechal Hermes, e quando eu vi o ônibus fazendo a curva, irmãos, eu já chorava. Porque, injeção para doer, misericórdia, dá medo até hoje. E foram só 2 meses de tratamento. Pensa, dia sim, dia não. Num dia, lado esquerdo, região glútea. Passava um dia, descansa um pouquinho. No outro dia, lado direito, região glútea. Então era um terror, irmãos. E esse sarampão pegou no meu corpo todo. Hoje eu tenho uma marca no meu pé direito, uma marca. Mas o meu cabelo caiu todo. As pessoas perguntam, o senhor é calvo, careca, só porque naquela época o senhor pegou sarampão? Eu falei, não, meu cabelo cresceu. O remédio realmente fez efeito, mas pode ter sido um agravante. Pode ter sido. 32 injeções de bezetacil, dizem que é uma dose cavalar. Não se faz mais isso. Hoje há outros remédios, a medicina evoluiu. Mas, irmãos, eu tomava banho de um pozinho chamado permanganato. Você conhece permanganato? Eu entrava numa banheira vermelhinha e ficava ali. Eu cheirava mal. Foram 2 ou 3 meses sem ir à escola. Um garoto de 12 anos. Eu não saía de casa, eu não brincava. As pessoas olhavam para mim como um leproso. Hoje eu lembro disso, leio o texto, lembro da minha história. Graças a Deus, não deixou nenhum resultado, não é? Eu espero que não, até hoje, estamos aí seguindo. Mas eu penso nisso e penso como devia ser na época de Jesus. Sem o hospital, sem a injeção, sem a medicina. Só mesmo uma intervenção divina. É esse momento que nós vemos ali o encontro da fé, né? Da impossibilidade com a possibilidade remota, quase impossível. Só que a gente está falando aqui verdadeiramente de um elemento muito radical naquela época. Os leprosos, eles tinham uma região separada, era uma cidade dos leprosos. Era chamada de cidade, mas era uma aldeia dentro da aldeia. E dali eles ficavam num vale, e as pessoas sãs desciam comida. Os parentes que amavam seus entes que ali estavam doentes, desciam comida pela corda, para que eles não morressem de fome. Alguns morriam rápido, outros, alguns se entregavam e outros duravam bastante. O que mostra esse texto? Que esses homens, eles saem em grupo, e aí a gente vê as classes, eles saem em grupo, porque de alguma forma, a notícia de que esse Jesus que está lá na Galileia fazendo milagres, há a possibilidade da gente se encontrar com ele e ele operar um grande milagre. E o que está acontecendo com esses leprosos? Fé, irmãos. Não é uma fé específica ensinada pela religião, não estamos falando de religião.
A aldeia dos samaritanos, aqui entre os leprosos, podia ser judeu, podia ser samaritano, mas a possibilidade é que era uma aldeia de leprosos dos samaritanos. Um local mais próximo de Samaria do que de Jerusalém. Para Jesus chegar a Jerusalém, ele passa pela aldeia dos samaritanos, a região de Samaria, porém, nesse lugar tem uma aldeia específica, um lugar específico onde os leprosos se reúnem. E eles saem daquele lugar em bando, tá? Há histórias de que eles saíam de madrugada em bando para roubar alimentos, porque o que eles recebiam não era suficiente. Enfim, era um grupo de pessoas, além de doentes, marginalizados. Eles eram largados pela sociedade. Não havia nenhum tipo de defesa para eles. Porque não há cura, então a gente não se aproxima nem para ajudá-los. Olha a misericórdia de Deus. E justamente o que eu falava da oportunidade. Porque nesse momento, e aí a gente não deve tentar entender, mas nesse momento, a passagem de Jesus não é algo proposital do ponto de vista humano. Pode ter sido no plano de Deus algo preparado para que isso ficasse registrado para nós. Mas nós não podemos nos esquecer que a missão de Cristo, não o final da missão que é a entrega na cruz, mas qual é a missão de Cristo, do Deus encarnado? Salvar, não necessariamente curar. A cura é uma consequência. Mateus 6,33 diz: busca o meu reino, a minha justiça, o reino de Deus, a justiça, e as demais coisas, a cura, a prosperidade, as realizações, serão acrescentadas. Serão trazendo uma possibilidade, não remota mais, mas uma vida com Cristo, conhecendo Cristo, a história de Cristo, buscando conhecer mesmo, não apenas o que os livros trazem, mas aquilo que o Espírito revela. Olha que coisa linda. Nos abre esse entendimento para que essa fé, que não é só uma especulação da religião, faça com que a gente se aproxime de Deus, que a gente venha à igreja, ouça uma mensagem, não importa quem está pregando, é a palavra de Deus sendo pregada. O que pode acontecer? Pode acontecer milagre, cura, maravilhas, sinais, louvado seja Deus. Veja que oportunidade o Senhor nos dá, queridos, de estarmos aqui preparando isso. Estamos falando desse grupo, nesse bando de leprosos que precisam ficar, segundo os historiadores, pelo menos 100 passos de uma pessoa limpa, que era o distanciamento. Você pensa que esse negócio de distanciamento que criaram aí é recente? 2000 anos atrás eram 100 passos. Como é que se calculava isso? Eu não sei. Talvez pela visão, bem longe. Fica longe de mim, não fala perto de mim não. E eles usavam máscara, não era porque contaminava, era porque a aparência era horrível. Todo o corpo estava contaminado. Então, aí o texto diz que eles gritam pelo nome de Jesus, gritam exatamente porque estão longe, eles não estão se aproximando porque eles são cuidadosos, eles têm essa visão de que Jesus é homem e não Deus, não há essa revelação ainda nesse meio, e o que eles têm? Uma possibilidade, se ele curou tais pessoas na Galileia, passando por aqui nós não podemos perder a oportunidade. Então eles vão até Jesus e aqui eles incomodam, no sentido de paralisam a caminhada de Jesus para poder Jesus operar o seu milagre. Isso aqui nos fala bastante sobre oração, Eu não sei se você ora aos gritos, mas a ideia de clamar nada mais é do que gritar. Lógico que você não precisa gritar para Jesus te ouvir. A palavra de Deus nos ensina, e a gente sabe hoje que Deus sabe o que você vai dizer antes mesmo que você diga. Então pode ser uma oração silenciosa, mas esse grito nos arremete a um clamor de fé. Eu vou hoje à igreja, porque a palavra Jesus vai falar comigo, o milagre vai acontecer, Ele está cuidando de mim, da minha família, dos meus problemas, eu creio, ninguém me rouba esta oportunidade. Diga glória a Deus por isso, queridos. Isso é pessoal, isso é seu, isso não é de um grupo, não estamos aqui em bando, chegamos alguns amigos, familiares, mas nos reunimos aqui, nós não viemos todos buscar algo que todos precisamos idêntico, não.
Cada um veio buscar algo, alguns vieram apenas ouvir, outros vieram massagear o ego, outros vieram curar o luto. Não sabemos o que cada um precisa, mas uma coisa sabemos: estamos aproveitando a oportunidade de Jesus operar milagre na nossa vida, queridos. Não podemos nos esquecer disso de forma alguma. Esse texto é maravilhoso, porque vai mostrar uma fé que vai se estender além do corpo. E é isso que o texto vai dizer. Esta fé desses homens que necessariamente estão pedindo um milagre para o corpo físico, a gente vai ficar com o resultado de essa história, eu creio ter sido um fato histórico, vai trazer para nós um ânimo de fé, de algo que o Senhor operou, porque eles se esforçaram de algum modo para falar com Jesus, mesmo não o conhecendo bem. Aqui não entra o grau da intimidade do amigo Lázaro com o amigo Jesus. Pelo contrário, são estranhos, são estrangeiros, são samaritanos. A ideia da aversão aos estrangeiros, que hoje é chamado de xenofobia, já havia naquela época. Além deles serem samaritanos, veja, estão doentes. Então, essa ideia do milagre acontecer, quem deu crédito? O texto já explicou, apenas 9 não retornaram num sentido de gratidão. É muito interessante que eu fico pensando em Deus olhando para nós, e hoje a fé da religião, a fé levada pela religiosidade, nos faz dar crédito, ou nos leva aos menos cuidadosos a dar crédito a seres ou pessoas que são para Deus. Eu tenho um amigo, um padrinho que abriu uma porta, eu amo essa pessoa, eu vou ser eternamente grato a ele. Queridos, ele, nessa história fictícia, foi uma ferramenta usada por Deus, que pela sua misericórdia liberou esta pessoa, abriu essa porta. O nosso Deus chama a existência o que não existe. Quando os muros se apresentam à sua frente, Deus tem poder para abrir uma porta nesse muro. Louvado seja Deus. É diferente da gente começar a dar crédito, e veja, o pai, eu já expliquei essas coisas, mas veja o pai que coloca o presente lá no Natal e dá para o filho, e o filho que acredita em Papai Noel, vai para a árvore enfeitada da família e diz: obrigado Papai Noel, eu te amo. Mas foi o pai que deu, porque o Papai Noel não existe. As pessoas precisam entender mais dessa relação. Versículo 14, só o comecinho diz assim: ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Pelo entendimento da lei, logicamente, antes deles serem curados, a cura deveria ser constatada por um sacerdote. Só que até aquele momento, Jesus não havia realizado a cura. O que vai acontecer aqui é uma relação dessas pessoas que vão procurar o sacerdote por obediência a Jesus. Mas Jesus cria um outro problema aqui, né? Como leprosos vão procurar os sacerdotes, se eles não podem se aproximar? É quase como Jesus dissesse: procure aqueles que se sentem tão limpos e não podem atender vocês que estão impuros. Procurem aqueles que não têm o poder de purificar, mas eles se sentem puros pela lei, pela religião, pelo modo de pensar. Quem realmente é puro é aquele que pode realizar a pureza que vocês precisam, Deus. Mas ele não negligencia, ou seja, Jesus não perde a oportunidade de mostrar ao sacerdote que o Filho de Deus está curando. Veja como Deus cria essas oportunidades, irmãos. Às vezes a gente passa por determinadas situações. Há pouco tempo eu dei um conselho a uma pessoa falando sobre essa ideia da doença, e a pessoa disse: eu estou desistindo. Eu disse: de quê? Desistindo da vida? Deus está abrindo uma oportunidade de você viver para a glória dele através de uma doença. É difícil dizer, é mais difícil viver isso.
A gente sempre quer dar glória a Deus na saúde, a gente quer dar glória a Deus na riqueza, a gente quer dar glória a Deus na família em paz, mas por que não Deus criar a oportunidade de você realmente dar glória a Deus e abrir essa oportunidade para que você se coloque nela? A mesma oportunidade Ele deu para os 10 irmãos, mas apenas um voltou. O real curador, quem é o real curador? O sacerdote? Não, porque você vai entender, lemos o texto, que enquanto eles estão indo, ainda como leprosos, eles são curados, antes de se apresentar ao sacerdote. Versículo 14 ainda na sequência. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Aqui, alguns vão dizer que eles chegaram ao sacerdote, mas já chegaram limpos. Outros, num outro entendimento, vão dizer que eles não foram purificados dentro do templo, até porque, como leprosos, eles teriam dificuldade de entrar. Entraram, receberam, conseguiram uma brecha para, como leprosos, entrar no pátio exterior? Não sabemos. O que está em evidência é que Jesus dá uma palavra e eles precisam obedecer. A questão da obediência está para nós aqui, queridos, como esse ato que nós temos hoje, levados por uma fé, sim, da religião, de buscar a Deus nos cultos, de ter uma vida com Ele em casa, orando, jejuando. Essa obediência da fé nos cria a oportunidade de ver o acontecimento que Deus quer para nós. O que nós não podemos fazer? Jesus não é de nada, porque se Ele quisesse curar, Ele já tinha curado. Se Ele tem poder, por que Ele não curou a gente aqui? Mandar a gente leproso caminhar. Imagina, a gente vai entrar onde? Em Jerusalém, todo mundo leproso, a gente vai apanhar deles. Então, por isso, alguns acreditam que eles são curados no meio do caminho. Até porque, aqui no versículo 15, diz assim, um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Então ele passa o episódio com os 10, mas ele toma uma decisão que o diferencia dos demais. Escute isso. Ele está no meio dos 10, ele está precisando mesmo que os 10 precisam, todos precisam da mesma cura, ambos decidem obedecer, talvez um anime o outro, vamos lá, Jesus não mandou, vamos, mas se Jesus tivesse curado, já tinha curado, eu já estou na igreja há tanto tempo, tem 30 anos, pastor, que eu estou na igreja, eu já vi gente sendo curado, já vi gente arrumando casamento, já vi gente arrumando emprego, eu estou há 30 anos, não consegui nada. Continua no bando e faz a sua parte. Continua na insistência da fé, que nos mostra que mais vale obedecer do que sacrificar. Tem crente que só sacrifica. A obediência, que é bom, fica para segundo plano. Então você não quer que ele opere? Não, acho que não. Alguns vão dizer que esse homem não deve ter se afastado muito, ou o grupo, porque quando ele percebe a cura. Alguns historiadores vão dizer, 9 continuaram indo, sem perceber que estavam curados, mas o texto diz que os 10 foram curados. Então, a cura pode não ter sido imediatamente para os 10. Como esse homem, que é samaritano, como diz o texto, caminha pensando, eu vou porque ele vai me curar, eu vou até o sacerdote, ninguém vai me impedir, eu estou com lepra, ninguém vai atrapalhar, a multidão vai querer me botar para correr, mas eu vou avançar, eu vou chegar. Ele está gerando um pensamento, que alguns vão dizer pensamento positivo, eu vou dizer pensamento de fé. Ele está com tanta fé que vai ser curado, que ele percebe a cura e libera-se do grupo. O que é um cristão que libera-se do grupo? É aquele que, enquanto os demais dizem, vai chover, eu não vou à igreja, ele diz, se eu vou para o trabalho com chuva, eu também vou para a igreja com chuva. Pastor, hoje eu não tenho dinheiro para ir à igreja. Mas se você não tiver dinheiro para ir no trabalho, o que você faz? Você não pede emprestado e vai? Você não vai a pé? Você não dá um jeito? Sabe essa ideia de resolver? Talvez isso tenha a ver com a nossa predisposição em querer receber a bênção, diferente dos demais.
A insistência da fé é um elemento fundamental para a gente continuar crendo e alcançar o que a gente chama ainda de impossibilidade. Porque nós servimos ao Deus do impossível. Se for o possível, o remédio me curou do sarampão. Eu dou glória a Deus porque hoje eu sou um cristão. Dou glória a Deus pelo inventor, pelo cientista, pelo médico, pela enfermeira. Eu dou glória a Deus por tudo. Eu dou glória a Deus pelo motorista do ônibus, que parecia que de vez em quando era o mesmo motorista, ele já sabia, eu nem pagava passagem, dizia, vem, manda o menino vir pela frente, porque 12 anos já pagava passagem. Hoje eu dou glória a Deus por tudo que me foi possível, pela saúde pública, que graças a Deus funcionou, nem sempre funciona, mas naquele ano funcionou. Percebe, irmãos, quando a gente vive para a glória de Deus, a gente não está preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor, nós queremos viver para a glória de Deus e nada nos rouba isso, louvado seja o Senhor. É uma decisão pessoal que pode fazer toda a diferença. Vou perguntar de novo, por que aquele homem voltou? Versículo 16, aquele homem voltou dando glória a Deus. Versículo 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Esta é uma evidência, logicamente, como você conhece ou você deve buscar mais, mostra toda a diferença, porque sendo ele samaritano, e aqui a gente não pode acreditar que era o único samaritano. A possibilidade de ser o único samaritano em meio aos outros é muito maior do que diferente disso. Mas o que o texto quer dizer? Esse que voltou, que a princípio não é um judeu genuíno, puro e que não tem nenhuma relação com Cristo, ele fez questão de mudar o pensamento da época e se ajoelhar diante do Filho de Deus, aquele que lhe deu crédito. Olha aí, queridos, às vezes eu me pergunto por que muitos não recebem o que pedem, porque talvez não saibam a quem dar o crédito. Pastor, só ora por mim para eu ser curado? Eu digo, eu oro, mas eu não garanto a cura. E se você for curado, não volte para me agradecer. Porque eu não sou o elemento que faz a cura. Eu posso ser usado. Entende isso? Porque há uma facilidade em criarmos uma idolatria com as pessoas, com as coisas, tão grande, que isso rouba a glória que devia ser de Cristo. Quem te curou? Jesus. Quem abriu a porta? Jesus. Mas as pessoas foram usadas. Eu dou glória a Deus pelos médicos, os cientistas, eu dou glória a Deus pelos pregadores, eu dou glória a Deus por todas as pessoas que se colocam à disposição de Deus. Mas a glória que eu dou não é para elas, é para Deus que os criou e olhou com misericórdia para mim e me alcançou com a sua graça. Versículo 17. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse, versículo 18, para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Aqui talvez você consiga responder a pergunta que eu fiz. Por que aquele homem voltou? A cura, queridos, muitas vezes nós vinculamos pelo modo que nós enxergamos o problema, a doença. O nosso ponto de vista às vezes nos atrapalha de entender o que Deus realmente tem a fazer. O nosso modo de pensar nos transforma em seres muito ingratos diante de Deus. Quem estava aqui no culto da virada vai lembrar que eu disse algo do tipo, estamos vivos. O nosso chegar à casa de Deus no final do ano não deve ser como as demais pessoas para pedir coisas. Eu venho de amarelo porque dá sorte, porque eu vou ganhar dinheiro em 2023. Eu venho de branco porque eu preciso de paz. Eu venho de azul, de verde,
Ao invés de pedir coisas, por que não chegar à casa de Deus no último dia do ano, com todas as lutas, com todas as dificuldades, para dizer obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, eu estou de pé, eu estou na tua casa, isso significa que eu venci e o seu nome será glorificado na minha vida. O modo de pensar faz toda a diferença, queridos. Muitos chegam à presença do Senhor trazendo uma listinha, como se fosse um mercado. Eu quero fazer compras na casa de Deus. Ele sabe do que você precisa, talvez você não saiba. O que esses homens vão nos ensinar? Que independente da sua dificuldade, da doença, de serem separados, marginalizados, de terem que se aproximar de Jesus até com uma certa distância, o limite, né? O distanciamento. Os próprios homens se sentindo impuros demais, eles entenderam, de alguma forma, que havia uma possibilidade, uma oportunidade tão grande, e eles disseram: não vamos perder essa oportunidade. Quando avistarmos aquele que tem poder para curar, nós vamos gritar o nome dele. E todos gritaram: ei, Jesus, Jesus, para! Jesus parou, deu essa ordem: o que vocês querem? Queremos ser curados. A gente imagina o diálogo: então vão ao sacerdote. Jesus não pergunta quem eles são, qual a nacionalidade deles, qual é a aldeia, porque todos estavam impedidos de ir até Jerusalém, pela lepra. Se fossem declaradamente samaritanos, pioraria muito. Mas quando Deus olha para nós, queridos, Deus não está vendo nada disso. Não importa quem o mundo pense que nós somos. Quando Deus olha para nós, Ele vê pessoas precisando dEle, carentes dEle, que o honram, que o respeitem e acreditam. Acreditam que Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Sabe por que aquele homem voltou? Porque ele precisava mais do que uma simples cura. Simples, digo eu, né? Porque é uma lepra. Ele precisava entender que diante de Deus, ele não era um samaritano. Ele era alguém que teria toda a oportunidade de viver para a glória de Deus. O que esse homem precisava era da cura da alma. Enquanto os demais, o texto vai dizer que eles não retornaram, não tiveram o mesmo pensamento. Se eles estavam juntos indo, por que não voltaram juntos para se curvarem diante de Jesus? Todos foram curados do corpo físico, mas apenas um teve a cura da sua alma. Versículo 19. E ele disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. A ideia da salvação, então, é vista aqui como a cura da alma. Um homem totalmente grato a Deus por tudo que Deus fez e que ainda podia fazer. Um Deus que a história vai dizer que sequer ele podia pensar ser o mesmo Deus dele, porque o judeu dizia que os samaritanos não eram ouvidos pelo mesmo Deus. Não importa o que as pessoas digam, não importa como você mesmo diz sobre você, o que importa é que se você se esforçar, a possibilidade é muito maior de Deus ouvir e abençoar você de modo sobrenatural. E se você for grato a Deus desde o princípio, na obediência, e buscando um modo de dizer: se Deus fizer isso, eu jamais me esquecerei de dar glória a Deus, então você não só vai ser curado, como você vai ser curado no corpo, na alma, você vai ser salvo. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pés. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles 9, talvez possam ser citados hoje como os ingratos, que sequer voltaram para dizer: obrigado, Jesus. A ingratidão é uma doença não rara.
É uma doença que já havia 2000 anos, talvez mais, mas que é muito comum nos últimos dias. Aquele homem estava voltando porque queria agradecer a Jesus pela sua nova vida, pela possibilidade de um renovo tão grande, que faria com que ele vivesse para a glória de Deus, contando os seus testemunhos. Escute isso, todos os dias.